Boa tarde, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Nós hoje vamos refletir sobre uma lição muito importante do Evangelho e também do livro Fonte Viva. Eu começo, como sempre, nós aqui começamos normalmente os nossos trabalhos sempre com uma prece. Então eu convido a todos que assim o queiram a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento até ao mais alto, a imaginar a figura amorosa do nosso amado Mestre Jesus, sempre a amparar-nos, a orientar-nos e a iluminar o nosso caminho. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, para mais uma noite de estudos, de reflexões, mais uma noite de luz e de amor. Te pedimos que fiques na casa de cada um de nós, fiques conosco, amparando-nos os nossos passos, iluminando o nosso caminho e dando-nos boas intuições para conseguirmos pôr na prática o aprendizado que vamos fazendo nestes estudos. Que a tua luz e a tua paz envolvam o planeta Terra e todos os irmãos que neles habitam, sejam eles minerais, vegetais, animais ou hominais, e que a tua luz abençoe a todos com amor e misericórdia, como sempre fazes, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então refletir sobre o Evangelho, no seu capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E isto é um capítulo do Evangelho que tem feito correr muitos debates na sua interpretação, não é? Nós vamos aqui dedicar-nos sobre o item 15, que está numa parte deste capítulo 24, intitulada A Coragem da Fé. E diz-nos então os Espíritos, pelo cunho de Allan Kardec, o seguinte: a coragem de dar opinião sempre foi apreciada pelos homens, porque existe mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não tem medo de revelar, em alta voz, ideias que não são as de todas as pessoas. Aqui, como em tudo, o mérito é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. E, portanto, aqui podemos comentar que o mérito é tanto maior consoante a nossa intenção e consoante a capacidade que temos de lidar com a situação, não é? E assim avaliarmos os resultados. Se as nossas intenções são boas, se a nossa capacidade e a nossa fé, a coragem que temos é mais estruturada, nós já conseguimos manter dentro de nós uma certa harmonia, mesmo presente alguns sarcasmos, alguns contratempos, algumas situações menos delicadas. E aí o resultado já é melhor, não é? Sempre há fraqueza quando se recua diante das consequências da opinião emitida, ou em renegá-la, mas há casos em que isso é covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus reprova energicamente essa covardia, do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, das suas de Jesus, ele também se envergonhará dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. E aqui deve-se interpretar não como um castigo de Jesus, não é? Como eu já ouvi ser interpretado, e não concordo, porque Jesus não castiga. Nós é que nos castigamos a nós próprios. Quando nós fugimos, perdão, quando nós fugimos da verdade maior, quando nós não temos a coragem da fé
para assumir as nossas verdades, as nossas no sentido daquilo em que acreditamos, que nos vem das verdades maiores e divinas. Quando nós estamos a meio de as divulgar e nos retraímos, como aqui foi dito pela espiritualidade, por não termos a coragem da fé, por não termos a coragem em nós mesmos, ou por termos medo dos outros, medo daquilo que eles dizem, medo daquilo que eles pensam, medo dos julgamentos que farão de nós, somos nós que nos estamos a castigar a nós próprios, porque nós vamos sintonizar-nos imediatamente com esses medos. Vamos nos sintonizar imediatamente com aqueles que não conseguiram defender Jesus pela palavra ou pelo pensamento. E quando Jesus diz, aqui, como nós aqui vimos, que se alguém se envergonha das suas palavras, ele também se envergonhará dele, somos nós que nos envergonhamos das nossas palavras e por isso não conseguimos levar a ideia até ao fim e nos retraímos. E diz, diante do seu Pai que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens, em outras palavras, aqueles que tiveram medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Pois claro, então se nós não temos a capacidade, a coragem de defender aquilo em que acreditamos, é porque se calhar ainda não entendemos aquilo em que acreditamos. Porque senão nós tínhamos essa coragem. Porque já sabíamos como e o porquê de manifestarmos a nossa própria opinião. Portanto, somos nós que nos castigamos, por um lado. Por outro lado, tudo está certo. Tudo está certo. Porque se não o conseguimos ainda é porque ainda não estamos preparados. Então isso deverá ser não como assumido por nós como um falhanço, digamos assim, como uma incapacidade, como uma fraqueza. Nós devemos antes assumir como um ato de coragem que já tivemos, mas que não conseguimos mantê-lo. Então vamos perseverar, vamos continuar a estudar, vamos continuar a aprofundar-nos a nós mesmos, vamos continuar a entender-nos a nós mesmos, a perdoar-nos a nós mesmos, porque a coragem da fé, queridos irmãos, vem da nossa capacidade de entendermos as verdades maiores. Porque são elas que nos dão a força, são elas que nos dão a segurança, são elas que nos fazem sermos destemidos em assumir aquilo em que já acreditamos plenamente, não é? Claro que isto não se faz de um dia para o outro, isto é necessário tempo. Tempo dentro de nós mesmos, porque é sempre um trabalho dentro de nós mesmos. Portanto, não devemos julgar o trabalho de Jesus, devemos estar abertos para entender as palavras nos contextos atuais em que vivemos e com o conhecimento que já temos. E diz ainda a espiritualidade, eles perderão o benefício da sua fé porque é uma fé egoísta. Sim, quando nós não interpretamos as nossas incapacidades, sejam elas de que género e área forem, mas quando nós não interpretamos as nossas incapacidades como resultado do nosso nível de evolução, e se nós não perseverarmos para sermos melhores, é porque nós estamos com pena de nós mesmos. O sentimento de pena de nós mesmos é sempre um sentimento que tem cunho no nosso ego. Certo? Porque é assim, nós já sabemos aqui que tudo está certo. Também já sabemos que Deus é Pai, que Jesus é o nosso grande irmão e o nosso mestre. E esta oportunidade desta vida é sempre um mérito. E que tudo o que vivemos nesta vida são provas. Há algumas mais difíceis, outras menos difíceis. E essas provas foram escolhidas e determinadas normalmente por nós, ou na grande maioria das vezes. Portanto, o que nós temos é que ter sempre uma atitude perseverante. Se nós não tivermos, nós não só estamos a renegar aquilo com que já nos comprometemos antes de reencarnar, como ainda por cima estamos a ser altamente egoístas, porque só estamos a pensar no nós físico e não estamos a pensar no nós espiritual, no nós que tem futuro, que é imortal. Nós só estamos a pensar no nós físico
e não transcendemos esse mesmo pensamento. E continua, que guardam para si mesmos, que escondem com medo de que lhes traga prejuízos neste mundo, enquanto que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalhando ao mesmo tempo pelo seu futuro e pelo futuro dos outros. Porque nós damos exemplos, queridos irmãos, nós damos exemplos com os nossos atos, com as nossas palavras, às vezes até com as não palavras, mas com as nossas expressões. E, portanto, nós estamos sempre não só a trabalhar para nós mesmos, embora o trabalho de interiorização e reflexão é dentro de nós mesmos, mas nós estamos sempre a trabalhar em ligação direta com a luz, quando assim o desejamos, não é? E para o bem de todos. Portanto, o egoísmo também vem nesta dimensão. E agora, queridos companheiros, muito obrigada por estarem aqui conosco. O nosso querido irmão Telmo, bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. E agora o nosso irmão Telmo vai fazer a continuação deste Evangelho no Lar com o livro Fonte Viva. Telmo, muito obrigada. Obrigado, boa noite, por a oportunidade. E então vamos proceder à leitura do livro Fonte Viva, do capítulo 81, com o título Candeia Viva, ditado pelo benfeitor espiritual Emmanuel, e psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Candeia Viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo de um ódio, mas revelador. O módio será era uma medida de capacidade utilizada nos tempos dos romanos, mas revelador, e assim alumia a todos os que estão em casa. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desviaram-se com vehementes discursos em toda a parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante, o auxílio fraterno, são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia, a claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo não há luz. Para nós, aqui o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, da nossa vaidade ou da nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre só para si. Cada espírito provisoriamente encarnado do círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não olvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando, para isso, o óleo da tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Posto isso, vamos então proceder à nossa reflexão. E mais uma vez a todos, muito boa noite. A todos os amigos e amigas do Ideal Espírita. Quero agradecer uma vez mais a oportunidade que me é concedida de estar convosco para mais o nosso Evangelho no Lar. Vamos então começar com a nossa interpretação
do capítulo 81 deste livro, do Fonte Viva, e que nos diz, com o título Candeia Viva. Portanto, queridas irmãs e queridos irmãos, após efetuar a leitura deste capítulo de lição, permitam-me envolver-me a todos nós nesta reflexão. A situação atual da nossa casa comum, com guerras, conflitos, abalos sísmicos, incêndios, leva-me a propor que juntos procuremos entender e perceber o que o nosso amigo e amado Mestre Jesus nos quis dizer há 2023 anos. Por aqui já vemos a longa caminhada a que temos a percorrer. Portanto, o percorrer, neste caso, será o caminhar a pé, a distância. Já lá vão 2023 anos. É muito tempo. Para nós, talvez não. Nós, a humanidade, estamos a fazer. Portanto, nós não podemos estar com esta noção de tempo, somos imortais. Sendo assim, preparemos-nos para a jornada infinita, que não é infinito. Todos necessitamos, cada vez mais, de sentirmos e vermos uma luz ao fundo do túnel, para sermos guiados. Essa luz chegará para nós através da nossa vontade, da dedicação, do empenhamento e da boa vontade de estudo. É importante darmos atenção ao estudo, ao nosso aperfeiçoamento e à educação contínua. Ao educar-nos, assimilamos e adquirimos novos conhecimentos que favorecem o nosso desenvolvimento intelectual e moral, rumo ao nosso crescimento e evolução. O crescimento aqui, sei lá, nós a palavra crescer quer dizer alimentou-se bem, está a crescer, sei lá, o evoluir não, já estamos a fazer, como é que é, estamos a mutar-nos, é como está a dizer, o doente evoluiu para uma situação favorável, estamos a melhorar, portanto, procuremos evoluir para melhorar. Pelo menos eu penso assim, é também isso que eu sinto, por vezes, a maior parte das vezes. Parar a estagnar. A candeia do velador, me diz aqui, ilumina todos os que estão em casa. Essa expressão quer dizer que todos devemos empreender uma incessante busca de conhecimento para entendermos um pouco melhor o que nos cerca, o que está ao nosso redor e sentirmos a necessidade de sermos mais fraternos. Na segunda parte do parágrafo 3, Emmanuel diz-nos: sem amparo, irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Ou seja, o mundo pode não melhorar no aspecto moral ou físico e no aspecto moral. Não, aliás, ele pode não melhorar no aspecto material ou físico e no aspecto moral. Dediquemos este mundo ainda num estado tortuoso que ele está, para que com o nosso esforço ele se torne mais uniforme e mais unido. Ao escutarem o que vos digo, muitos irão pensar: lá está o rapazito com os seus sonhos e utopias, o seu blá 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 do costume. Amigas, amigos, não é um sonho, nem é uma utopia. Um sonho é um conjunto de ideias e de imagens que o nosso espírito nos dá durante o sono. A utopia é uma imaginação sem fundamento, é o que dizem, não é? Fantasia, é um devaneio. Mas não, reparem na evolução do nosso planeta antes de Cristo, era antes de 2023, não sei quantos milhões de anos. Depois de Cristo, já vão 2023 anos, como digo novamente. E notem o que progredimos, o que já andamos para lá os trambolhões, já fomos bárbaros, assassinos, sei lá, tudo o que foi. Portanto, nós estamos condenados, entre aspas, e estamos condenados, entre aspas, e estamos fadados, portanto, à perfeição. Estes fadados quer dizer que estamos predestinados à perfeição. Então, para que tal ocorra, façamos cada um a nossa parte. O ócio não constitui para a nossa evolução. Não contribui, não traz benefícios nem para nós, nem para a sociedade. Portanto,
pensemos um pouco no que fizemos pelo nosso próximo. Será muito. O pouco que nós fizemos pelo nosso próximo é muito pouco para ele, mas é muito para nós. Ao doarmos, é uma ação que reverte em nosso proveito. Parece uma contradição, então nós vamos dar uma coisa que vai repetir para nós. É uma contradição. Mas, ao praticarmos o bem durante a nossa caminhada ou jornada infinita, conforme lhe queiramos chamar, este trabalho dedicado ao nosso próximo dá resultado e é frutífero para nós. É um benefício que todos nós sentiremos pelo resultado da nossa ação ao doarmos e que acaba por reverter em nosso proveito. No parágrafo 11, eu fechei o livro e não devia ter feito, meu Deus, desculpem que isto é rápido. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios, insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não olvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Portanto, teremos muito para fazer e realizar rumo à perfeição, que é o nosso desenvolvimento moral. Ao progredirmos a Terra, a nossa casa comum, também avança, também progride. A evolução e o desenvolvimento andam de mãos dadas, não param. Queridos amigos, a minha gratidão por me terem escutado. Antes de me despedir, quero convidar-vos para que na próxima segunda-feira nos voltemos a reunir de novo para o nosso Evangelho no Lar, à mesma hora e no local de costume, que é o Caminhos de Amor e Paz. E quero desejar a todos uma excelente noite. Quero também agradecer à nossa querida Mãe de Nazaré, que nos protege, que nos ilumina, que nos abençoa e que nos guarda para nos levar até ao seu Filho Jesus. A minha gratidão para ela e agradeço a Jesus a sua bênção para todos nós, para as nossas famílias. E só quero dizer aquilo que digo, que aprendi a dizer desde que o amo mesmo. Jesus, amo-te muito, meu amigo. Gratidão e muita paz. Obrigado, querido irmão Telmo. Bem-aja Eu pelas que, suas lindas eu que palavras agradeço. e pelo seu trabalho. Nós temos Obrigado. atrás de nós Jesus com uma candeia na mão e com a outra mão a amparar-nos para que nós possamos chegar até Ele e reconfortar-nos na sua bondade e no seu calor de amor e misericórdia. E vamos Pois. então elevar o nosso pensamento ao mais alto, para fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus todo este amparo, toda esta luz, toda esta força, toda esta coragem, com que somos imantados no nosso caminho, de nos descobrirmos a nós mesmos como espíritos e de ajudarmos na ação aqueles que precisam do nosso apoio, pois sabemos que a cada um que ajudamos, primeiramente somos nós que somos ajudados. Que a candeia do nosso Mestre Jesus nos ilumine o caminho, nos oriente e guarde, e que fique essa luz maravilhosa dentro de nós mesmos, ampliando a nossa consciência, iluminando as nossas sombras, para que nós as consciencializemos e possamos trabalhar sobre elas. Que o teu amor maior seja derramado sobre todos, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós aqui nos despedimos até quarta-feira, se Deus assim o permitir, para mais umas reflexões no lar, desejando a todos uma excelente noite, uma semana abençoada, e vamos fazer o exercício que aqui foi desafiado pelo Telmo. Vamos levar a luz para dentro de nós e também nas nossas ações, derramá-la sobre todos aqueles que estão ao nosso redor. Vamos entender que somos seres imortais, num caminho que queremos de luz, para o nosso bem e para o bem de toda a humanidade, seja ela de que género for no seu patamar evolutivo. Amado Jesus, gratidão imensa, que o teu amor fique com todos,
encarnados e desencarnados, fique com todos neste planeta Terra e noutras orbes do nosso sistema solar e com todos na nossa galáxia, pois somos todos irmãos em diferentes estágios evolutivos e todos nos apoiamos uns aos outros, e disso eu não tenho dúvida. Uma noite abençoada para todos. Até quarta-feira, se Deus assim o permitir, e muita luz e muita paz. Uma boa Boa noite noite. abençoada. Boa noite. Tudo de bom. Fiquem bem. Até a próxima quarta-feira. Até quarta-feira, Saudações. Telmo. Deus. Tudo bom. Obrigado. Mais uma Boa noite noite. boa. Com licença. Ok. Obrigada. Faz favor.